Queridos amigos, nós chegamos no terceiro vídeo da segunda semana e, como mencionei no final do vídeo anterior, a gente vai tratar de um tema que é muito delicado na prática, mas que tem uma boa produção doutrinária ao longo das décadas, a gente pode dizer quase ao longo dos séculos aqui no Brasil, que se trata do Instituto da Sonegação. Matéria bem delicada, conhecida por todos os tribunais da Federação. Arrisco dizer que praticamente todas as semanas, se não for todas as semanas, todos os meses, os tribunais da Federação se deparam com ações de sonegação. Então a gente precisa atentar e debater algumas dessas peculiaridades que regra o Instituto da Sonegação no direito brasileiro. Para começo do nosso debate, eu gostaria de chamar a atenção para o Código 16 e para a herança doutrinária que a gente tem formada com base no Código 16. Esse Instituto da Sonegação, repito, não é novo e muita coisa do que hoje é regulado pela sonegação já estava presente no Código 16, daí a lembrança que eu gostaria de trazer ao professor Orlando Gomes. O professor Orlando Gomes, num parágrafo bastante didático, na minha visão, ele afirma o seguinte: sonegação é a ocultação dolosa dos bens do espólio. E eu já destaquei o termo dolosa, ou seja, eu não quero incentivar o uso de ações de sonegação em hipóteses em que o dolo não esteja presente ou pelo menos seja subentendido. Então, sonegação seria a ocultação dolosa de bens do espólio. Ocorre, segundo o professor Orlando Gomes, tanto se não descritos pelo inventariante com o propósito de subtraí-los à partilha, como se não trazidos à colação pelo donatário. E aí o professor saudoso Baiano vai ilustrar algumas hipóteses. Constitui sonegação, 2 pontos. A omissão intencional de bens na declaração a que está obrigado o inventariante. Uma omissão intencional. Nós já temos o termo dolosa, nós temos o termo propósito, nós temos o termo intencional. B. A ocultação de bens da herança em poder do herdeiro ou de terceiro com o conhecimento do inventariante. C. A omissão dos bens doados pelo testador sujeitos à colação. A recusa do herdeiro ou do inventariante de restituir bens que devem ser inventariados. A oposição do inventariante à descrição de bens indicados pelos herdeiros ou pelos credores. As disposições concernentes aos sonegados destinam-se a garantir aos herdeiros a integridade dos seus direitos sucessórios. Interessam, outros sim, ao fisco, no que tange a cobrança de impostos na transmissão causa-mortes. É uma citação interessante do professor Orlando Gomes. No direito brasileiro, nós não vamos aquinhoar os herdeiros de maneira diversa em razão do seu mérito. Pelo princípio constitucional do artigo 226 da Constituição Federal, artigo 226, há uma igualdade entre, por exemplo, os filhos. Então, desimporta, em linha de princípio, que o filho número 1 cuidou dos pais da velhice, o filho número 2 raramente os visitava. Em tese, eles vão ter o mesmo direito sucessório do ponto de vista legal. Se for o caso, poderiam eventualmente os pais destinar via testamento parcela do seu patrimônio para um ou outro dos filhos, porque aí é de livre disposição. Mas fora dessas hipóteses excepcionais, testamento, a partilha vai ser idêntica para todos. Então, o Instituto da Sonegação, como bem coloca o professor Orlando Gomes, ele se destina a preservar a integridade do quinhão de cada herdeiro. No Código 16, a regulação vinha no artigo 1780. 1780 do Código 16, que ainda hoje é lembrado nos acórdãos do STJ, dizia, 1780, o herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário, quando estejam em seu poder, ou com a ciência sua, no de outrem, o que os omitir na colação, a que os deva levar, ou o que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia. Os senhores observam, são hipóteses em que dificilmente uma pessoa conseguirá justificar que não tinha conhecimento desse bem. Na primeira hipótese, por exemplo, o bem está com o herdeiro, o bem está sendo usado pelo herdeiro e o herdeiro deixa de mostrá-lo dentro do inventário. 1781.
Além da pena cominada no artigo antecedente, se o sonegador for o próprio inventariante, remover-se-á em se provando a sonegação, ou negando ele a existência dos bens quando indicados. Com razão. Se a missão do inventariante, a gente viu nos primeiros vídeos da semana passada e no primeiro vídeo dessa semana agora, a missão do inventariante é angariar os bens e dar a destinação à luz do direito e não da sua própria vontade, frustra o objetivo do inventário, o inventariante que sonega bens. É uma hipótese clássica, histórica, de remoção do seu ofício. A pena de sonegado só se pode requerer impor em ação ordinária, movida pelos herdeiros ou pelos credores da herança. Agregaria eu que nessa ação, o réu terá direito à ampla defesa. A sentença que se proferir na ação de sonegados, movida por qualquer dos herdeiros ou credores, aproveita aos demais interessados. Se não se restituírem os bens sonegados, por já os não ter o sonegador em seu poder, pagará ele a importância dos valores que ocultou, mais eventuais perdas e danos se demonstradas pelos herdeiros. Só se pode arguir a sonegação o inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração por ele feita de não existirem outros por inventariar e repartir. E o herdeiro depois de declarar no inventário que não os possui. Se os senhores compararem os slides do Código 16 com o Código de 2002, nós vamos ver que grande parte do regramento permaneceu semelhante. Então, eu vou fazer essa comparação com os senhores e peço que, em caso, se vocês forem imprimir os slides, vocês vão colocar um ao lado do outro e vão observar que o regramento atual, que começa no artigo 1992, ele recebe a influência do Código anterior, fora de qualquer dúvida. Artigo 1992. O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário, quando estejam em seu poder, ou com o seu conhecimento no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia. Além da pena combinada no artigo antecedente, se o sonegador for o próprio inventariante, remover-se-á em se provando a sonegação, ou negando ele a existência dos bens quando indicados. Parece hipóteses praticamente idênticas do Código 16. Por isso que a jurisprudência, que eu saiba, não foi alterada no que toca ao Instituto da Sonegação, porque a base legal é muito próxima. 994. A pena de sonegados só se pode requerer e impor em ação movida pelos herdeiros ou pelos credores da herança. A sentença que se proferir na ação de sonegados, movida por qualquer dos herdeiros ou credores, aproveita aos demais interessados, porque nós temos uma hipótese de litisconsórcio facultativo e unitário. Ou seja, não há como o magistrado deixar de contemplar os demais herdeiros que também foram prejudicados pela sonegação de outrem. Então, é uma das hipóteses do direito brasileiro em que, embora um irmão haja em juízo, o produto da sua ação repercute positivamente na esfera de direitos de outros irmãos, no meu exemplo. Porque é um litisconsórcio, como eu disse, facultativo, não precisa ser formado, e unitário, que beneficia aos demais. Se não se restituírem os bens sonegados, por já não os ter o sonegador em seu poder, pagará ele a importância dos valores que ocultou, mais perdas e danos. Só se pode arguir dessonegação ou inventariante depois de encerrada a descrição dos bens com a declaração por ele feita de não existirem outros por inventariar e partir, assim como arguir o herdeiro, depois de declarar-se no inventário que não os possui. Então nós temos uma herança do Código anterior bem nítida no Código atual. Eu retirei da obra do professor Flávio a lembrança de um acórdão do STJ que define o tema da sonegação na visão da jurisprudência de Brasília. Então, diz o autor, Flávio Tartucci, como é notório na civilística, para imposição dessa séria pena civil, exige-se a presença de dois elementos. Um objetivo, qual seja a ocultação dos bens em si, e outro subjetivo, o ato malicioso do ocultador, o seu dolo, a sua intenção de prejudicar os outros herdeiros. A propósito da exigência da presença do dolo para a sonegação, serve como ilustração o seguinte decisum superior entre os mais recentes. É de 2015.
aspas, a renitência do meeiro em apresentar os bens no inventário não configura dolo, sendo necessário, para tanto, uma demonstração inequívoca de que seu comportamento foi inspirado pela fraude. Não caracterizado o dolo de sonegar, afasta-se a pena de perda dos bens. Relatoria do ministro, hoje presidente do STJ, João Otávio de Noronha, quando atuava na terceira turma da Corte. Não se presume o dolo precisa ser demonstrado e nós vamos tentar, com essa demonstração do dolo, proteger os demais herdeiros dentro de um inventário. Quanto à exigência da ação específica, que é uma questão polêmica em sede doutrinária, o professor também, Flávio Tartucci, faz uma ponderação que merece ser discutida. Diz ele, não se ouvide que o CPC de 2015 não faz mais menção às questões de alta indagação no seu artigo 612, correspondente ao 984, CPC anterior. O dispositivo em vigor expressa apenas as questões que dependerem de outras provas além da documental. Sendo assim, se a ação de sonegados demandar um aprofundamento da questão probatória, com a necessidade oitiva de testemunhas e realização de perícias, haverá necessidade de uma ação específica, agora pelo procedimento comum, devendo assim a questão ser analisada sob a ótica do Estatuto Processual Emergente. No mais, aquele antigo entendimento jurisprudencial deve ser mantido, com as devidas adaptações das expressões. Para que nós possamos ponderar, o professor Flávio Tartucci então defende que se há uma prova documental cabal, quer da existência ou da inexistência dessa sonegação, o magistrado do inventário poderia de uma vez definir, porque se vale o autor de uma interpretação sistemática das normas do inventário. Nos tribunais que eu tenho por hábito analisar a jurisprudência, eu noto a exigência da ação própria. Provavelmente, em face da necessidade de ouvir testemunhas e de se produzir provas, quer pelo lado do autor da ação, especialmente pelo lado do réu, que vai se defender, para se julgar corretamente a sonegação. Mas eu gostaria de dialogar com os senhores também no fórum, que se os senhores encontrarem alguma decisão na sua vida prática ou de pesquisa jurisprudencial nos seus tribunais, que foi aceito o debate da sonegação dentro do inventário e não na ação própria, os senhores pudessem compartilhar para que todos tenhamos ciência dessas novas posições dos tribunais brasileiros. Eu não vi ainda esse debate incidental na minha prática, mas certamente, conforme lições doutrinárias, excepcionalmente isso pode estar ocorrendo. Retornando aqui para a sonegação, a grande preocupação e a grande dificuldade do autor da ação é efetivamente demonstrar a presença de dolo ou de má-fé por parte do réu da ação. Eu peguei um acórdão aqui da ministra Galotti e propositalmente eu selecionei um acórdão que foi por maioria, ou seja, os próprios ministros do STJ divergiram quanto às consequências do caso concreto, para ilustrar como é delicada essa situação. No final, a ementa que foi redigida pela ministra Galotti, que foi a primeira ministra a proferir o voto vencedor, ela redigiu da seguinte forma: recursos especiais, civil, sucessões, bens não declarados pelo inventariante, viúva e segunda esposa do decujus, pena de sonegados, aplicável somente aos herdeiros, impossibilidade de extensão à ameação do cônjuge, perda da herança, exigência de dolo ou má-fé na ocultação, necessidade de interpelação, requisito não verificado. 1. A aplicação da pena de sonegados exige prova de má-fé ou dolo na ocultação de bens que deveriam ser trazidos à colação, o que, via de regra, ocorre somente após a interpelação do herdeiro sobre a existência de bens sonegados. 2. No caso em análise, a interpelação promovida pela parte autora foi dirigida somente à viúva inventariante, não havendo sequer menção aos nomes dos herdeiros do segundo casamento, um deles menor à época. A colação possui como finalidade equalizar as legítimas dos herdeiros necessários, de modo que a pena de sonegados é inaplicável à ameação pertencente à viúva não herdeira. Recurso das autoras parcialmente conhecido e não provido. Recurso da parte reconhecido e parcialmente provido, para afastar a aplicação da pena de sonegados à viúva meeira e da multa combinada a título de embargos
protelatórios. Então, o que a gente vê aqui? A gente observa que o Tribunal do Ceará havia se convencido de dolo ou fraude. E o STJ chamou por maioria a atenção que, inclusive, uma das pessoas que seria beneficiada e que teria ajudado na sonegação seria um herdeiro incapaz, que provavelmente não teria justamente o dolo por sua tenra idade. E deu provimento, então, ao recurso especial para se retirar a pena de sonegação da ameação da senhora. À luz dessa ementa e da jurisprudência que foi se consolidando nos tribunais de Brasília, eu costumo orientar os clientes a, antes de acionar sonegação em juízo, notificar e interpelar formalmente o futuro réu da ação de sonegação. Aí eu coloquei um slide com o título Necessidade de interpelação, para que a gente possa debater também no fórum se, na visão dos colegas, isso seria ou não necessário. Eu vejo essa conveniência ou essa necessidade justamente para aliviar o peso da prova do dolo. É muito menos difícil, diria assim, entrar em juízo e afirmar que, inclusive, eu já havia notificado a parte contrária quanto à necessidade de trazer aquele bem, do que simplesmente entrar em juízo com uma presunção de que a parte contrária tinha ciência do meu objetivo. Essa ementa é de lavra do ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, um ministro culto, saudoso, de Minas Gerais, do STJ, cujos acordos até hoje são lidos no Brasil. Então, o ministro Salvo concluiu no item 1 da ementa que a ação de sonegados deve ser intentada após as últimas declarações prestadas no inventário, no sentido de não haver mais bens a inventariar. Sem haver a declaração no inventário de não haver outros bens a inventariar, falta à ação de sonegados uma de suas condições, que é o interesse processual em face da desnecessidade de utilização do procedimento. Então, o ministro Salvo, no seu voto, ele ressalta que é prematura uma ação de sonegação quando nós não temos ainda a convicção de que efetivamente aquele bem invocado pelo herdeiro, supostamente prejudicado, não vai ser colocado dentro do inventário. E nesse acórdão antigo, relativamente antigo, 2003, do STJ, o STJ trilhou a seguinte conclusão: se até as últimas declarações o inventariante pode incluir bens e retificar as primeiras declarações, não tenho como presumir que ele, desde logo, antes de elaborar as últimas declarações, já tem o interesse de lesar os demais, ocultando os bens de dentro do inventário. A matéria é delicada e a matéria permite que todos os tribunais da federação, todos os meses, como eu falei no início do nosso encontro, se debatam sobre o tema. Então, com isso, eu vou encerrando o meu terceiro vídeo da semana, que trata da sonegação. E permaneço à disposição no fórum. Gostaria muito que os senhores trouxessem para dentro do fórum jurisprudência sobre a ação de sonegados em cada um dos tribunais da federação. Dica de leitura, o artigo do professor Flávio Tartucci, que está disponível na internet, sobre a ação de sonegados. No site Grupo Gen, www.genjurídico, que é do Grupo Gen, mas é genjurídico.com.br. Tenho certeza que os senhores encontram muitos artigos de doutrina interessantes para a nossa prática, e eu me lembrei agora do site, porque o artigo que eu estaria recomendando do professor Flávio Tartucci sobre deserdação está também disponível nessa plataforma gratuita, Genjurídico, plataforma na qual tem muita produção bibliográfica de qualidade elaborada pelos autores da editora Gen. Muito obrigado pela atenção e no próximo vídeo a gente vai debater um dos temas mais importantes do inventário, que é justamente o inventário extrajudicial. Acompanhe o próximo vídeo na sequência.